Olá, minha amada, tudo bem? Aqui é a Tia Ni com mais uma série no canal. Hoje nós vamos falar com as mães, né? Nós temos filhos, então nós vamos conversar com as mamães. Mãe. E para quem não sabe, a Tia Ni é pedagoga, tá? Eu estou aqui não para ditar uma regra para você do que nós temos que fazer, porque a educação do nosso filho cabe a nós. Cada casa é uma casa, cada um tem a sua criação. Mas o que nós vamos falar é à luz da palavra do Senhor, tá? À luz da palavra. E nós vamos conversar durante 7 dias. Então nós vamos ter um tempo para nós, um tempo para o nosso cuidado como mãe, não como mulher, não como esposa, mas um tempo como mãe para ser tratado. E nós vamos começar com 1 Crônicas 16, 11. Ele diz assim, ó: Buscai ao Senhor e a sua força, buscai a sua face continuamente. Buscai ao Senhor e a sua força, buscai a sua face continuamente. Ou seja, todos os dias, diariamente. E eu vou te deixar uma pergunta. Será que existe um conselho melhor para enfrentarmos os desafios do dia a dia do que este que nós acabamos de ler? Nós somos tão gratos ao Senhor, né? Somos gratos pela nossa vida, pela nossa família. Quando os nossos filhos nascem, somos gratos pelos nossos filhos. Somos gratos por vê-los respirando, né? Quando são pequenininhos, a gente vai lá toda hora, põe a mão no seu nariz para ver se ele está respirando. E é isso. Nós temos que ser gratos ao Senhor. Nós temos que buscar ao Senhor continuamente. A palavra de Deus diz que nós somos os olhos, os faróis da casa, como mulher, né? Nós somos os faróis, nós iluminamos, nós vamos olhar ao redor. Então nós temos que guerrear, nós temos que lutar. E a criação dos filhos cabe a nós, a maior parte, né? Claro que os pais auxiliam nessa criação e têm um papel fundamental, precisam participar, eles precisam saber que eles fazem parte disso, desse momento. Porém, a maior parte somos nós que temos que fazer. Muitas de nós trabalhamos fora, voltamos para casa, então trabalhamos em casa e temos que dar conta da casa, temos que dar conta dos filhos, ajudar nas tarefas, tudo acaba sobrecaindo sobre nós. Então nós precisamos viver o que diz aqui em Crônicas, buscando ao Senhor todos os dias, continuamente, sabe? Para que Ele nos dê força, porque nós temos que ter a força de leoas, de guerreiras, para lutarmos em favor dos nossos filhos. Que você possa meditar. O que você tem feito como mãe que você acha que está faltando ou que você está exagerando? Porque muitas das vezes também nós queremos sufocar o nosso filho, queremos fazer tudo para eles na nossa vontade, do nosso jeito. Nós queremos blindar os nossos filhos, colocamos eles numa bolha e não deixamos eles viverem. E aí nós estamos erradas também, porque nós acabamos não deixando as crianças se frustrarem. Isso faz parte do crescimento dela, ela precisa. Sabe, eu como pedagoga, eu estava numa escola e eu trabalhava num berçário. Então, eram crianças de 4 meses a 1 ano. Era o B1, 4 meses a 1 ano. Eu era professora dessa sala. E eu trabalhava no período da manhã, então eu recebia as crianças toda manhã. As mães entravam até a sala e me entregavam as crianças a partir das 6h30 da manhã, que era o horário que eu já estava lá. E teve uma criança que chegou, era o primeiro dia dela,
A mãe mandou uma peça de roupa da mãe usada para que a criança pudesse cheirar essa roupa, porque senão a criança não ia ficar bem. A mãe dizendo. E a criança naquele dia ia ficar só 1 hora na escola, porque ela estava em fase de adaptação. Quando eu vi aquilo, na realidade, quando ela chegou, eu não estava lá. Aí, quando eu vi aquela cena, eu mandei um bilhete para a mãe no caderno falando que não havia necessidade disso, porque a criança tem que saber que você vai, mas você volta. Então, há um momento de separação, mas vai retornar. Então, você precisa trabalhar isso na cabeça da criança. Aí você vai dizer, mas tia, bebê vai entender? Vai, eles entendem. Se você conversar com eles, eles entendem. São ser humano, eles são indivíduos, ele tem sentimento, ele tem inteligência, tá sendo criado ali, ele está sendo formado e você precisa falar, porque se você não falar, ele nunca vai saber. Aí essa mãe no outro dia me mandou umas 2 folhas no caderno. Aí eu peguei e mandei novamente, conversei com ela no portão e falei para ela, falei assim, olha mãe, não há necessidade, ela está bem conosco. É normal na primeira semana ela chorar um pouco. Tem crianças que levam 30 dias. Eu tive bebês que ficaram 3 meses chorando. Mas eles se adaptam. Quem precisa se adaptar é você. E ela arregalou o olho assim para mim, como eu? Eu falei, é você que precisa de adaptação. Porque quem está sofrendo com essa separação é você. Por quê? Porque a gente quer super proteger, a gente quer cobrir a nossa criança, né? Deixar ela debaixo das nossas asas ali, como diz a palavra, né? Estar com ela debaixo das asas o tempo todo. E não há necessidade. Nós precisamos sim ensinar, nós precisamos cuidar, nós precisamos vigiar, principalmente no mundo de hoje, que nós vivemos e temos visto tantas coisas ruins, né? Então, nós precisamos estar com eles, mas se fazer presente, mesmo você não estando presente, sabe? Então, se você busca força no Senhor, como diz aqui em Crônicas, se você buscar força, o Senhor vai te dar força para você vencer o dia mal, para você vencer essa luta, esse momento de separação, que há um tempo, sabe? Então, você precisa falar para o seu filho. Filho, ó, você vai, a mamãe vai sair, daqui a pouco a mamãe volta. Até hoje, eu ainda faço isso com a minha filha. Minha filha tem 11 anos. E eu falo para ela, ó, a mamãe vai ali e daqui a pouco a mamãe volta. Você vai para a escola, entende? Então, a gente vai instruindo. Por quê? Porque ela precisa saber, a criança precisa saber que você vai estar com ela em todo o tempo. Ela não estará sozinha. Você não vai deixá-la sozinha, jamais. Você estará ali, mas que ela precisa ter a vida dela. E buscando força no Senhor, você consegue fazer isso sem dor. Sem se sentir, sem sentir que você está abandonando. Sabe? Que você está deixando de mão. Então, vamos levar esse conselho hoje para a nossa vida. Qual é o conselho? Buscai ao Senhor e a sua força. Buscai a sua face continuamente. E que nós sejamos sábias para cuidar dos nossos pequenos. Que nós possamos aprender cada dia mais com o Senhor. Que você possa orar. Lembre-se de orar pelo seu filho, abençoar o seu filho todos os dias, cobrir o teu filho espiritualmente. Nós somos a autoridade, nós precisamos tomar essa autoridade para nós e cobrir os nossos filhos nos dias maus, cobrir com o sangue de Cristo. E quando nós nos colocamos na brecha por eles, o Senhor vai nos ajudar em todo o tempo. Amém?
Que Deus te abençoe. Eu te aguardo amanhã para mais um bate-papo bem gostoso. Se inscreve no canal, deixa seu like, manda esse vídeo para as mães, divulga na sua igreja. Nós não queremos aqui ser mais do que ninguém, tá bom? Nós estamos aqui somente fazendo aquilo que o Senhor colocou no nosso coração. Semana passada, nós falamos somente com as mulheres. Essa semana, nós estamos falando com as mães, que não deixam de ser mulheres, mas que precisam ser tratadas como mãe. Semana passada, nós tratamos no físico, beleza, cérebro, nós falamos sobre tudo isso. E essa semana, nós vamos falar sobre o cuidado com os nossos filhos e como Deus cuida de nós e nos instrui para que isso aconteça. Ok? Então eu te aguardo nos próximos vídeos. Deus te abençoe.